Eu passaria então à apresentação do nosso programa para hoje. É composto, como sabem, por três participações. As conferencistas são nossas colegas da Faculdade de Letras, como já foi referido. Vamos começar com a professora Ângela Lopes, que nos vai falar do contínuo leitura-escrita. Seguiremos para a participação da professora Alexandra Ferreira, um, que se focará na competência oral, nomeadamente no que diz respeito ao trabalho com estudantes de Macau. E, finalmente, terminaremos com a professora Clara Oliveira, que se dedicará a fazer reflexões sobre a questão dos tempos e modos verbais. Portanto, parece-me que focamos de forma ampla várias áreas de interesse dentro da questão do português, língua não materna. Então, eu devo agradecer em primeiro lugar à professora Angela Carvalho pelo convite, saudar a senhora diretora da Faculdade de Letras, o senhor coordenador do Centro de Linguística e saudar as colegas que fazem também apresentações em seguida e o restante público presente. O meu título é Abordagens Práticas ao Contínuo Leitura Escrita, Ler para Escrever e Escrever para Ler. Pode parecer um bocadinho repetitivo ou redundante, mas é para mim importante fazer esta separação de duas vias deste contínuo. E a minha apresentação está centrada, evidentemente, numa primeira parte teórica que fundamenta a parte prática, mas é sobretudo uma apresentação muito simples e muito voltada para a minha prática. E eu não trabalho neste momento na faculdade, já trabalhei, mas a minha prática docente neste momento é muito centrada na lecionação de cursos intensivos e, portanto, aquilo que podem parecer aulas muito extensas, que depois veremos e poderemos discutir, são para mim o dia a dia. Portanto, podem parecer aulas de facto muito longas, mas elas funcionam no contexto no qual eu trabalho, de aulas entre 2 a 4 horas ou mais. Bom, então, vou passar a minha apresentação, conseguir fazer. Bom, então ler e escrever são duas capacidades que em geral se consideram mais relevantes em língua primeira, em língua materna, do que em língua estrangeira ou em língua segunda. Mas a verdade é que a sua relevância como capacidades de biliteracia, e não apenas de literacia em língua materna, é enorme se as virmos como um contínuo, não só de leitura escrita, mas também um contínuo entre a língua materna, a língua primeira, e a língua segunda em aprendizagem. O contributo da experiência de literacia em L1 para a prática da leitura e da escrita em L2 tem um valor que se reflete no conhecimento da mecânica da escrita e no domínio da compreensão profunda, portanto, aquela que vai para além da superfície do texto. E é por isso que estes dois contínuos são complementares e se entreajudam no sentido de compreender o texto e da escrita do texto. Bom, então, todos aqueles que ensinamos uma língua estrangeira sabemos que existe, regra geral, uma resistência, uma certa resistência por parte de um número relevante de aprendentes, adultos no meu caso, mas também, e talvez sobretudo dos mais novos, em ler e escrever. Daí que a predominância da oralidade se verifica ou tende a verificar-se mais do que o equilíbrio talvez mais desejável entre oralidade e escrita. Portanto, nós tendemos a dar predominância à oralidade, que tem a sua importância, evidentemente, e a deixar a leitura e a escrita para segundo plano. Até porque a quase exclusiva prática oral leva a que haja um acesso muito limitado, ou mais limitado, ao vocabulário que é diferente, mais diverso, bem como estruturas frásicas de ocorrência nula na oralidade ou menos frequente. Então, a miúdo não se tem presente que a complementaridade da escrita, e quando falo da escrita falo da leitura, mas também da escrita-composição, face ao domínio da oralidade. Elas são complementares. E eu, a este respeito, vou recomendar o relatório de estágio da Catarina Araújo, que é muito bom neste sentido, para quem tiver interesse em lê-lo. A Catarina centrou-se muito na complementaridade e no subsídio da escrita para a oralidade, em português, língua segunda. Em traços muito gerais, então, pode dizer-se que a compreensão oral beneficia da complexidade da escrita
e que a produção oral ganha com o contágio verbal proveniente do contínuo leitura-escrita de qualidade. Vou seguir. Esta é uma citação de Damasio que eu gosto particularmente porque acho que resume muito bem aquilo que para nós importa, nós docentes de português de língua estrangeira, aquilo que para nós importa bastante. Eu vou lê-la e depois comentá-la. E diz Damasio, a coroa de glória da linguagem vem da sua capacidade de traduzir com rigor os pensamentos em palavras e em frases, e as palavras e as frases em pensamentos, da sua capacidade de classificar o conhecimento, rápida e economicamente, sob a capa protetora de uma palavra, da capacidade para exprimir construções imaginárias ou abstrações remotas através de uma palavra simples e eficaz. Isto é de facto aquilo que queremos que os nossos alunos façam, não é? Que através de uma palavra simples e eficaz consigam exprimir pensamento numa língua que não é a primeira. Então, seguindo Damasio, no fundo, a tradução rigorosa do pensamento, alcandurado no uso preciso e rico da palavra, é o objetivo último do processo de aprendizagem de uma língua, seja ela qual for, mas no caso aqui do português língua segunda. Então, eu proponho que abracemos o registro escrito e o que ele nos oferece em termos de complexidade, riqueza e precisão, no sentido de subsidiar as restantes competências. Bom, então, é precisamente porque a leitura e a escrita se apoiam numa mecânica menos emocional e mais ensaiada, que permite um nível de compreensão e de produção mais elaborado. A escrita permite pensar a palavra, pesar os seus matizes de sentido, reler ou reformular uma frase, estabelecer uma relação com o texto. Os itinerários neurolinguísticos subjacentes à leitura e à escrita são idênticos e a sua natureza multimodal também, o que deve levar-nos a vê-las em contínuo e a fazê-las jogar a favor uma da outra no contexto da sala de aula. Tanto a produção como a compreensão se apoiam em circuitos neuronais e mentais de itinerário variável, mas sempre enriquecido a cada novo contacto com conceitos complementares e com as suas traduções verbais possíveis. Por isso, a leitura e a escrita podem ser vistas como pilares do pensamento criativo e da imaginação. E a esse propósito, a OCDE fornece-nos este esquema que pretende resumir as competências envolvidas num desempenho escolar baseado no pensamento criativo. E, na verdade, quando lemos o relatório PISA, um dos domínios nos quais o pensamento criativo e a imaginação são avaliadas é a expressão escrita. Portanto, estimular a escrita é favorecer o desenvolvimento da imaginação e do pensamento mais complexo, até porque é através dela que muitas vezes se geram ideias novas, divergentes e relevantes. Portanto, este esquema que o PISA propõe para o pensamento criativo é um esquema que nós podemos identificar como sendo muito relevante no sentido de desenvolvimento da competência escrita. Portanto, vamos ver o que é que se pode dizer então sobre o contínuo, leitura-escrita. Ler para escrever tem a vantagem de levar o leitor ao contacto com organizações sintáticas menos comuns, mas também treina, por isso mesmo, a atenção sustentada, com vista à compreensão e à recriação de sentido. O conteúdo do texto lido pode levar o leitor a uma reorganização mental por via do confronto do conhecimento prévio com a informação nova, mas leva também frequentemente a um contágio presente na escrita, uma sincronia verbal. E presente na escrita, mas também na oralidade. Na prática, isto quer dizer que, consciente ou inconscientemente, roubamos ao texto lido palavras funcionais ou de conteúdo, bem como ideias que usamos a nosso favor, tanto na escrita como na oralidade. A meu ver, eu como docente de português L2, este contágio parece-me muito útil, porque é menos explícito, entra por uma via tácita, mas auxilia o aprendente a alargar o vocabulário, a apropriar-se de estruturas que são mais complexas. E, portanto, obviamente, nós sabemos que nem tudo, saberemos a maioria de nós que nem tudo o que os nossos alunos aprendem é ensinado explicitamente por nós. E muito daquilo que de facto é apropriado, é adquirido, entra por uma via tácita, implícita, que não deve ser ignorada. E a leitura e a escrita, o próprio processo de escrita, contribuem muito para essa apropriação. Vou seguir. A escrita na dependência da leitura leva também a uma recodificação verbal daquilo que lemos. Essa posição face à escrita é a de um leitor fingido, isto é, coloca o escrevente numa posição distanciada do seu próprio produto escrito,
o que implica tempo para favorecer uma pausa crítica, essencial à revisão e às reformulações necessárias. Esta revisão, parafraseando Murray, nem sempre decorre do último ponto final do texto. Ela é continuada e acompanha a composição escrita. Portanto, é o tempo adicional que dedicamos à escrita-composição, bem como o contributo de conhecimento prévio construído a partir de leituras anteriores, dá um espaço à criatividade, que resulta numa recodificação verbal mais rica, mais precisa, mais interessante. Vou subir. A boa escrita, então, em termos muito práticos, decorre de boas leituras, desse contágio que também é proveniente da leitura, do treino, da prática. A escrita é uma competência que é treinada, é praticada. E isso leva à aprendizagem dos meandros dessa escrita. Da revisão cuidada, e da aprendizagem que um bom feedback corretivo pode favorecer. Não podemos esperar que só umas notas à margem do texto que colocamos como correção, ou a mera correção estrutural, mais focada nos pontos gramaticais que não são corretos, produzam um efeito de aprendizagem. É necessário, e sempre que possível, fazê-lo de uma forma personalizada e pessoal, porque vai ter um efeito mais visível no processo de aprendizagem da escrita. Bom, na parte seguinte, vamos olhar para sequências didáticas possíveis e para um ou dois elementos práticos ou aulas, enfim. Eu devo dizer que me centrei muito mais em níveis intermédios e avançados do que propriamente em níveis principiantes, mas não quer dizer que muitas destas atividades não possam ser feitas, levadas a cabo na sala de aula com textos mais simples e mais orientados para um nível principiante. Bom, então, em primeiro lugar, iríamos para ler para escrever, ler primeiro, escrever ou em simultâneo ou depois. E aqui eu queria centrar-me no uso de um texto-fonte para exercícios de escrita, sobretudo que contribuam para a compreensão leitora profunda, isto é, a compreensão leitora que não se cinja à localização de informação ao longo do texto de uma forma muito ordenada. O tipo de compreensão profunda de que estou a falar visa, sobretudo, a compreensão tanto da mecânica do texto como do conteúdo mais profundo do texto. Perguntas como: porque é que o autor decidiu escrever isto? Porque é que este parágrafo se refere a este ou àquele tema? Esse tipo de perguntas leva o leitor a questionar-se muito mais sobre tanto a mecânica estrutural do texto como o seu conteúdo em termos de sentido. Portanto, é disso que se trata quando falamos de compreensão profunda. E no sentido de contribuir para essa compreensão leitura profunda, podemos propor tarefas de escrita, como, por exemplo, o sumário, uma condensação curta de sentido, a anotação de ideias-chave para a escrita de um texto próprio, e esta anotação de ideias-chave é uma atividade que é levada a cabo de uma maneira bastante pessoal. Estas notas podem não ser corrigidas pelo professor, pelo docente. A paráfrase de partes do texto, a alteração do texto-fonte, a adição de parágrafos, a eliminação de outros, a alteração da sua configuração. Portanto, não é crime mexer num texto que estamos a ler, pode alterar-se. A síntese, uma discussão do texto-fonte em articulação com conhecimento prévio proveniente de outras leituras, portanto, uma síntese crítica em que o leitor e o escrevente possam questionar o texto, possam responder-lhe, possam discordar dele, com fundamentação. E depois uma resposta menos voltada para a ideia de síntese, mas uma resposta ao texto, portanto, um diálogo com o texto lido. Esta é uma perspectiva mais analítica, tanto da escrita como da leitura, mas que, sobretudo, pretende introduzir a escrita como uma forma de compreender a leitura. Portanto, não há uma divisão entre leitura e escrita, há a escrita no sentido de compreender a leitura, tanto em simultâneo, como atividade durante a leitura, como de pós-leitura, mas no sentido sempre de explorar o texto lido. Depois, no ponto 2, em escrever para ler, o texto-fonte pode ser precedido de uma atividade de pré-leitura, que é, na verdade, uma atividade de escrita. Portanto, a escrita como pré-leitura, a partir de, por exemplo, uma ilustração do texto-fonte que pode ser legendada, a partir do título do texto-fonte pode escrever-se um parágrafo de antecipação do texto que vamos ler.
A discussão de um tema lançado oralmente, juntamente com a exploração de vocabulário e estruturas antecipadas como relevantes para a escrita, e esta discussão pode ter também um registro escrito, mesmo que seja em tópicos dessa discussão, que pode ser oral. A escrita em grupo, que obviamente favorece a discussão revisiva. E reparem que eu estou a chamar-lhe uma discussão revisiva, apoiando-me em Donald Murray, que diz que a revisão começa muitas vezes antes mesmo da escrita. Portanto, esta discussão pode ser vista como sendo revisiva, porque já está a preparar uma escrita que se segue. E depois a escrita pessoal como oportunidade de automonitorização, que pode incluir diários de viagem, reflexões sobre temas à escolha de cada um, ou sobre temas relacionados com uma leitura subsequente ou anterior, ou como narrativa de segmentos de uma leitura mais extensa. Mas esta escrita pessoal, assim como também a leitura por lazer, envolve uma motivação que também é intrínseca. E, portanto, é preciso fomentar uma certa motivação, e podemos ver também a motivação intrínseca e extrínseca como um contínuo, não é? Podemos nós fazer essa motivação ou apresentar a ideia da escrita, ou do prazer da escrita, noutra língua, como uma ideia que seja mais constante e mais livre no processo de aprendizagem. Isso pode ser feito no contexto da sala de aula, mas também pode ser feito fora desse contexto, como por exemplo no caso dos diários. Bom, então, temos uma descrição sucinta de uma unidade letiva que pode ser um A2, quase B1, 2 horas ou mais. Como digo, as minhas aulas normalmente têm 4 horas, portanto, normalmente isto pode ser expandido para 4 horas. E apoia-se muito mais em ler para escrever do que em escrever para ler. Então, temos no primeiro ponto uma abordagem oral ao tema viagens em grupo. Temos vantagens e desvantagens discutidas oralmente, segurança e adaptação a uma viagem em grupo, liberdade versus cedência, enfim, são pontos que podem surgir na discussão oral em grupo. Que tipos de viajantes somos cada um de nós? E depois a leitura da crónica em busca de personagens. É uma crónica de José Luís Peixoto, que eu não trouxe aqui porque é mais extensa, outros textos trouxe e vamos vê-los, mas esta é mais extensa. Durante a leitura, é necessário que os alunos façam um registro de um título e um subtítulo que reflitam o sentido do texto lido. Portanto, eles não têm acesso ao título verdadeiro da crónica, mas devem fornecer um título e um subtítulo. E depois, evidentemente, há a exploração desses títulos propostos, pode haver a seleção de 2 ou 3 que são consensualmente mais adequados. Há a exploração de itens gramaticais presentes no texto, evidentemente, ler para escrever e escrever para ler não significa que não se explorem itens estruturais. No ponto 5, resposta a questões orientadas para a compreensão do texto, sendo que a última questão leva o leitor a voltar ao papel de escrevente e a refletir sobre aspectos da escrita, desculpem, então plural, não devia estar da escrita do autor, já vamos ver porquê. E a última proposta de escrita prende-se com a razão que levou o autor da crónica a intitulá-la Em Busca de Personagens. Portanto, até o momento 6, os alunos não sabem quem é o autor e não sabem qual é o título verdadeiro da crónica. E, portanto, isto dá-lhes uma oportunidade de investigar, pesquisar a biografia de José Luís Peixoto e descrever não sobre os pontos da sua biografia, mas sobre as razões que o levaram, ou podem ter levado, a intitular a crónica desta forma. Bom, sim, não sei se estou a falar muito rápido e não sei que tempo tenho, Ângela, se... Tenho 10 minutos. Ok. Bom, então, a crónica é esta. Esta crónica eu trouxe, eu não trouxe a segunda que vamos falar. Portanto, ela está trabalhada de um ponto de vista da exploração de alguns elementos estruturais, gramaticais, que o próprio texto fornece, e portanto a intenção primeira foi escolher este texto como ponto de partida para a escrita, mas ele proporciona boas oportunidades de exploração de gramática e, portanto, vale explorá-la. E, portanto, na primeira atividade, uma atividade de leitura, os alunos dão um título ao texto e escrevem um subtítulo. Depois há uma série de questões, e na questão E,
facto, é o primeiro momento de escrita no sentido de compreensão do texto. A adição de um tipo de viajante aos quatro que o autor descreve. E reparem, para adicionar um tipo de viajante, o que eu recomendo é que releiam os quatro tipos que estão no texto e que tentem não fugir àquilo que é o tom do texto, àquilo que são as características discursivas do texto, no sentido de fazer uma adição que não saia do modelo do texto que temos. Isto leva a refletir sobre a mecânica do texto, como é que o autor fez para escrever e como é que eu posso tentar imitar. Depois, no ponto 2, há questões que são mais orientadas para a estrutura gramatical, para vários pontos gramaticais, e no ponto 3, eu forneço o título original da crónica e o nome do autor e peço que façam uma pesquisa e que descubram porque é que a crónica se chama Em Busca de Personagens. Este é um exemplo. No ponto 2, há uma descrição de outra unidade letiva para nível B1, 2 horas ou mais, em que o enfoque é escrever para ler. Então, é uma outra crónica do José Luís Peixoto. Esta tem o título, e o título é a introdução da aula, o meu lugar, a exploração oral da ideia de pertença a um lugar geográfico ou psicológico, real ou imaginado, que é complementada pela citação de Bernardo Soares. E exploramos a partir disto o que é que pode ser o lugar de cada um. Um lugar geográfico, um lugar imaginado. Os lugares têm, enfim, cheiros, pessoas, etc., experiências. E, portanto, as pessoas começam por explorar a ideia do lugar e de pertença a esse lugar. Depois há uma proposta de escrita subordinada ao mesmo título, que é introduzida a proposta de escrita com limite de 50 palavras. Há feedback corretivo durante a escrita. Portanto, este momento de escrita é desenvolvido na aula e o feedback corretivo é constante, é continuado até o momento final. E depois a leitura em voz alta e discussão em grupo da definição de um lugar próprio pessoal. E só depois vem a leitura e a exploração da crónica O Meu Lugar, de José Luís Peixoto. Portanto, o facto de levarmos os alunos a escrever antes de ler vai fazer provavelmente com que a compreensão da crónica lida no ponto 2 seja mais complexa, mais completa, mais interessante, porque já antes eles refletiram sobre o conceito de lugar para cada um deles e já escreveram sobre isso. E, portanto, depois há um confronto de uma escrita própria, desenvolvida com um limite de 50 palavras, que é muito sucinto, mas há esse confronto da escrita própria com a escrita do autor. Durante a leitura, há obviamente resposta que é solicitada a questões orientadas para a compreensão profunda, o texto é mais complexo, mais pessoal e, portanto, também proporciona bons momentos de discussão, no sentido de contrastar até ideias da crónica com aquelas que os aprendentes já registaram nos seus próprios textos. Há um pedido de reformulação de frases destacadas no texto com vista à aplicação de itens de gramática que estão em tratamento nesse momento. E o momento final de escrita, voltamos à escrita no momento de pós-leitura, é a composição de uma síntese crítica em resposta à crónica, que é subordinada ao mesmo título. Na aula, no meu caso, em aulas de 4 horas, há tempo para fazê-lo na aula, ou como trabalho autónomo, com feedback corretivo subsequente, pessoal, de preferência e individual. E, portanto, nesta resposta já vai existir um tipo de texto que é mais crítico e que tem como objetivo comparar a escrita das 50 palavras anteriores sobre o lugar de cada um com o lugar descrito pelo autor. E, portanto, dá aso muito mais ao contraste, ao confronto, à separação de ideias, a concordar ou a discordar. Vou seguir. E temos a descrição sucinta de uma nova unidade letiva para B2, um bom B2, porque trata-se da leitura de Quando Vier a Primavera de Alberto Queiro. A introdução à aula parte precisamente do primeiro verso, e é uma aula mais centrada na leitura antes da escrita, ler para escrever. Então, fazemos uma pré-leitura e exploração de parte do poema em grupo.
Durante a leitura, há resposta a questões orientadas, uma vez mais, para a compreensão profunda e menos para o significado de palavras, para encontrar determinados elementos ao longo do poema. Há discussão oral sobre o tema e o que é que significa para cada leitor. Há exploração dos tempos do conjuntivo, que, como vamos ver, estão presentes e são utilizados de maneira muito rica, e, portanto, há também a oportunidade para a exploração gramatical do poema. Mas esta exploração gramatical é feita a partir da necessidade de compreender o sentido de cada tempo verbal usado em cada verso. Então, por que razão usa o poeta cada um desses tempos e que significado têm esses verbos em cada verso, a cada momento. Lemos em seguida e exploramos o título da crónica de Miguel Esteves Cardoso, O Futuro Já Foi. Pode relacionar-se, está relacionado um bocadinho com o poema do Alberto Queiro. A leitura e discussão da crónica faz-se já com vista a essa comparação, esse confronto dos dois textos, e num último momento há uma comparação crítica entre o poema e a crónica de Miguel Esteves Cardoso, na aula ou como trabalho autónomo, sempre com feedback corretivo subsequente, pessoal, de preferência e explicado, bem explicado. Então, o poema é evidentemente conhecido, esta é parte dele e, portanto, as questões que eu tenho que são mais orientadas para a compreensão profunda, o que significa, por exemplo, o verso "A realidade não precisa de mim", que é difícil de explicar e, portanto, é preciso compreender a primeira estrofe do poema e o resto deste excerto para conseguir discuti-lo. Na segunda, há uma questão, é um pedido, mas escrevam um sumário desta estrofe numa frase, implica também a compreensão profunda e pensada desta estrofe no sentido de a conseguir resumir numa única frase. E depois uma última questão que diz como podemos relacionar "A realidade não precisa de mim" com o último verso que está aqui no poema. Não são muitas questões, mas são questões que levam a reler e a escrever para compreender. E depois a crónica de Miguel Esteves Cardoso, com duas opções de escrita. A primeira, compõe um texto no qual relaciona esta crónica com o poema de Alberto Queiro, tenha em atenção possíveis semelhanças e diferenças entre a relação que ambos os textos estabelecem com o futuro, com a ideia de futuro, e também a atitude relativa ao presente, ou escreva o seu próprio texto sobre o futuro, tendo em conta os dois anteriores. A primeira proposta é mais orientada e a segunda é mais livre. E uma última proposta de ler para escrever para um nível mais avançado, de C1, C2. Apresentação e discussão da citação de José Saramago, a contracapa do ensaio sobre a cegueira. Se podes olhar, vê, se podes ver, repara. E a intenção é comentar isto, tentar perceber a que pode aplicar-se, o que pode significar. Depois, a ligação com o título do romance, Ensaio sobre a Cegueira. E no terceiro ponto temos a leitura do segundo parágrafo do romance. E durante a leitura o que se pede é que cada aluno anote este parágrafo à margem. A margem do segundo parágrafo deve ser anotada com as ideias que a leitura suscitar, que em princípio estarão já relacionadas com a discussão anterior sobre a citação do suposto livro dos conselhos e do título do romance. Há uma discussão das notas em grande grupo, uma exploração do texto e depois a redação final em grupos do primeiro parágrafo. Reparem que lemos o segundo e aquilo que eu peço é que façam uma composição que seria o primeiro parágrafo do romance, tendo em mente a citação da contracapa e, obviamente, o título. E podemos orientar essa escrita com questões como estas três que estão aqui: o que é que se pode ter passado antes, quem é o homem que cegou, de que tipo de cegueira se trata, enfim. E aqui está o segundo parágrafo, que com certeza todos conhecem. Portanto, este parágrafo deve ser anotado, deve ser sublinhado, vieram as referências já, e muito obrigada pela atenção e que estou a dispor. Bom, antes de mais, queria agradecer à professora Ângela Carvalho o convite para estar aqui hoje e também, ao mesmo tempo, felicitá-la pela organização deste evento e já da semana passada também.
saudar o público aqui presente e as minhas colegas em particular. Portanto, vamos mudar completamente o tom, mas é muito interessante que algumas das referências que a Ângela Lopes fez anteriormente, eu vou fazê-las também aqui, ainda que numa perspectiva da oralidade. Portanto, eu vou falar-vos um bocadinho da competência oral na aula de PLE e vou falar concretamente de uma experiência com estudantes de Macau. Portanto, deixa-me, a coisa não está a funcionar. Ok, pronto. Vou fazer uma breve introdução, muito breve, uma parte teórica também muito breve, porque eu sei que é de interesse de todos a parte da aplicação prática, uma breve contextualização para compreenderem, portanto, o âmbito desta experiência, depois a apresentação de algumas propostas, a avaliação dessas propostas do meu ponto de vista e algumas considerações finais. Portanto, esta apresentação e a experiência que vos vou descrever foca-se em 3 linhas temáticas essenciais. Por um lado, a importância do desenvolvimento da competência oral no ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. Portanto, aquilo um bocadinho que não contrariar, mas de facto os nossos alunos aprendem porque querem comunicar ou porque querem interagir com outros, de uma maneira geral, de um modo geral, claro. Por outro lado, é essencial a criação de situações de comunicação tão próximas da realidade quanto possível, não é? E por isso cabe ao professor de PLE muitas vezes tentar compensar aquela que é a artificialidade da sala de aula, recorrendo, por exemplo, a materiais autênticos que podem permitir ao aluno ter contactos com diferentes registros e variedades. E a terceira linha temática, no fundo, é que é necessário muitas vezes promover pontes entre culturas de ensino-aprendizagens diferentes, não é? Estudantes e professores apresentam muitas vezes cultura de aprendizagem completamente diferente e isso pode levar a algumas incompreensões por parte do professor relativamente aos comportamentos dos nossos alunos e muitas vezes alguns obstáculos no ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. Não me vou deter muito nesta parte, porque acho que a maior parte de nós, docentes, sabemos perfeitamente, mas na realidade, quando falamos de uma proficiência geral de uma língua, falamos de competências gerais e de competências comunicativas, mas também de um conjunto de atividades e estratégias comunicativas que estão descritas no Companion Volume, que são as atividades e estratégias de recepção, produção, interação e mediação. E quando falamos de competência oral, falamos de um conjunto de competências ainda mais específicas, que são a expressão, a compreensão auditiva, a interação e a mediação, e cada uma delas se vai desdobrar em microcompetências. Aquilo que falava Ângela Lopes também anteriormente, e de facto nós sabemos todos que é verdade, não é? No âmbito das atividades linguísticas que envolvem as competências comunicativas, as atividades orais são aquelas que nós ativamos mais no nosso dia a dia, não é? Na realidade, podemos passar um ou vários dias sem ativar a produção escrita, eventualmente, até mesmo, embora que menos provável, a competência leitora, mas é muito difícil passar um dia sem ativar a competência de produção, compreensão, interação e mediação oral. Obviamente, sabemos também que quando falamos em comunicar oralmente, falamos de um processo complexo, porque na realidade exige a aquisição e o aperfeiçoamento de determinadas habilidades que estão inerentes a essa competência comunicativa oral e que eu optei por partilhar aqui uma síntese feita por Bagão de alguns desses parâmetros e que todos nós sabemos e que de facto é uma enorme complexidade trabalhar tudo aquilo que envolve uma situação de comunicação oral nas nossas aulas de português de língua não materna ou português de língua estrangeira. Isso faz-nos pensar que para desenvolver a oralidade precisamos de pensar bem numa pedagogia do oral e precisamos de preparar os nossos alunos para o uso real da língua e dessa forma teremos que implementar estratégias e atividades tão variadas quanto possível que deem conta da multiplicidade de situações do uso real, portanto, dos contextos, da relação dos contextos com os discursos, dos seus produtores, etc, etc, já mencionado anteriormente. Para isso, se possível, recorrer a materiais autênticos e em vez daquele material que podemos, obviamente, forjar e que às vezes até nos podem ser úteis em determinados contextos, mas na realidade são simplificados
mais artificiais e muitas vezes limpos de dificuldades. E por isso precisamos, sobretudo, sensibilizar os nossos alunos para a necessidade de é preciso mobilizar vários saberes, não é? Para se adaptarem discursivamente às diversas situações comunicativas que eles vão encontrar pela frente. Portanto, relativamente a esta experiência didática que vou partilhar com vocês, vou começar por contextualizá-la. Já perceberam que o público-alvo é um grupo de estudantes de Macau, neste caso são estudantes do segundo ano de Direito da Universidade de Macau, que têm como língua materna o cantonês e que dominam outras línguas, portanto, em grau de proficiência variado, não é? Obviamente, o mandarim, o inglês e o português, porque eles já tiveram um contacto prévio com o português. A maior parte deles teve contacto no primeiro ano dos estudos universitários, há alguns, mas menos, tiveram contacto também na escola secundária. Portanto, eles vêm estudar um ano para Portugal, portanto, o objetivo deles, obviamente, é aumentar a sua fluência e a sua proficiência em língua portuguesa e vão frequentar em 2 semestres o nível B1 e B2 na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Objetivos muito concretos. O que eles pretendem, além de, obviamente, melhorar a sua proficiência, é obter o Diploma Intermédio de Português de Língua Estrangeira, portanto, o DIPLE, porque isso dar-lhes a possibilidade de continuar os estudos de Direito em chinês e português. Portanto, sem o DIPLE, o segundo objetivo fica completamente comprometido. Portanto, o objetivo é muito preciso durante este ano que eles estão em imersão. Relativamente ao curso, o curso é um curso desenhado para estes estudantes, portanto, como eu disse, está dividido em 2 semestres. No primeiro semestre farão um curso de língua portuguesa B1 e uma oficina de oralidade e escrita, e no segundo semestre a mesma coisa, mas para o nível B2. Relativamente ao curso de língua portuguesa B1, este é dividido em componentes, como vocês podem ver. Portanto, estrutura e funcionamento da língua, a compreensão e produção oral, a parte escrita e atividades de imersão. Aqui o meu foco será a parte de compreensão, produção e interação oral, porque habitualmente é essa a componente que eu leciono, embora muitas vezes também possa lecionar outras componentes, mas de um modo geral cada componente é lecionada por um professor. Obviamente, vou voltar um bocadinho atrás, há logicamente uma relação e uma interligação entre as componentes, há uma ligação e uma relação entre os docentes que lecionam estas componentes, portanto, há sempre uma base comum a todos eles e, além de ter um público-alvo em comum, há uma temática que é abordada em comum por todos os docentes e há sempre a consideração por parte de todos eles aquilo que cada um de nós está a trabalhar, procurando que haja um contínuo de trabalho entre todos. Obviamente temos todos por base um currículo de curso ou uma ficha curricular comum, que é transversal até a outros cursos do mesmo nível na universidade. E, obviamente, temos todos por base aqueles que são os documentos orientadores e os respectivos descritores. Quando pensamos neste contexto e, sobretudo, nesta contextualização que acabei de vos fazer, há já alguns constrangimentos ou dificuldades que podemos pensar e que, também, a meu ver, eu coloquei-os aqui já um bocadinho fruto da minha experiência a trabalhar com este público-alvo. Portanto, alguns dos constrangimentos estão relacionados com o perfil destes estudantes, porque, na verdade, é a primeira experiência que eles têm a viver fora do país, a estudar, portanto, há uma série de interferência de questões pessoais, sociais e culturais que estão envolvidas também no seu processo de aprendizagem. A motivação e os objetivos que estão definidos à partida, que eu mencionei anteriormente, obviamente estão ainda envoltos em alguma imaturidade, também derivada à questão, derivada ao facto de estarem a viver fora do país pela primeira vez. E, de facto, também interferem características pessoais e culturais neste processo de aprendizagem, e falarei um bocadinho mais disso à frente, características como alguma ansiedade, insegurança, a falta de iniciativa, uma atitude mais passiva em sala de aula, que está relacionado com o ponto a seguir, portanto, com a questão da aprendizagem, porque na realidade a maior parte destes estudantes, portanto, estamos a falar de um grupo
bastante homogéneo, não é? Tem alguma influência ou sofrem alguma influência do método de educação chinês, que é aquele método gramática-tradução, que está mais focado no ensino da gramática e das respectivas regras, não é? E na tradução, portanto, mais até no texto e na questão da leitura, do que propriamente na oralidade. Obviamente, isto é transversal a outros cursos e outras nacionalidades. Há sempre interferência ou transferência da L1 ou de outra L2, neste caso em particular, sobretudo o inglês. E apesar de estes estudantes chegarem aqui como tendo feito o nível A2 de referência, de facto o domínio linguístico muitas vezes é abaixo desta expectativa e abaixo deste nível de referência. Isso revela-se um bocadinho difícil também no trabalho que nós devemos fazer. E depois, na verdade, apesar deles virem para fazer um ano de imersão, há uma falsa imersão no sentido em que eles vêm em grupo, eles vivem em grupo, eles convivem em grupo e acabam por não se misturar, digamos, com outros estudantes portugueses ou de outras nacionalidades. Além disso, dentro da sala de aula, eles estão exclusivamente só eles num grupo, o que terá benefícios e, obviamente, também algumas desvantagens. Bom, eu vou partilhar com vocês também, então, antes disso, algumas informações relevantes que estes estudantes partilham ao fim de 3 ou 4 semanas de curso, precisamente no seguimento daquilo que eu referi, desta falsa imersão. Porquê? Porque, de facto, eles usam raramente ou com pouca frequência o português fora da sala de aula. A maioria deles só usa fora da sala de aula e, eventualmente, se surge a necessidade, quando vão às compras ou ao restaurante, mas mesmo aqui eles privilegiam o uso do inglês. E depois, alguns deles apontam com maior dificuldades que sentem na comunicação oral, por exemplo, falar sobre assuntos complexos, reproduzir conversas ou palavras de outras pessoas num contexto mais formal, relatar determinadas situações, fazer exposições orais, ter conversas com nativos, logicamente também compreender programas de televisão ou filmes, sobretudo com uma linguagem mais idiomática e, mais uma vez, interagir em situações mais formais. Portanto, agora vou partilhar com vocês algumas das propostas didáticas que foram aplicadas com este grupo de estudantes. A primeira unidade didática que vos vou apresentar é subordinada ao tema do meio ambiente e pode ser trabalhada em 3, 4 aulas, depende um bocadinho às vezes do ritmo, é um bocadinho às vezes difícil também prever o tempo gasto na oralidade e especialmente tendo em conta o número de alunos por grupo, mas pensemos talvez em 6 horas de trabalho. Portanto, começo normalmente com uma pré-atividade em que lhes apresento algumas imagens, como estas, e neste trabalho é feito um trabalho colaborativo, ou seja, peço a um aluno para descrever a imagem, idealmente que seja voluntariamente, mas muitas vezes não é, já vamos falar sobre isso também. Depois peço ao outro que formule uma dúvida sobre essa imagem e tento que eles usem determinadas estruturas de gramática que estão a ser trabalhadas também na componente de estrutura e funcionamento da língua, portanto, convocar no fundo esta ligação entre componentes. Depois peço a outro aluno que discorde daquilo que foi dito, tentando usar outras estruturas. Outro estudante dará um conselho e outro ainda irá formular um desejo para eventualmente alterar aquilo que vê na imagem. Portanto, eles percebem imediatamente, até por esta primeira interação e por esta pré-atividade, que o tema da aula será algo relacionado com o ambiente ou alterações climáticas e de seguida passa então para a primeira atividade da aula, em que lhes apresento um podcast, uma rúbrica de rádio, cujo título é Hoje é Dia de, portanto vai falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma rúbrica de rádio bastante difícil porque é muito rápida, portanto tem cerca de 1 minuto e meio, 2 minutos, e tem 3 locutores. Ainda que haja uma locutora principal, há 3 locutores que interagem, portanto, estas várias vozes causam alguma confusão na compreensão. Mas a primeira atividade que lhes peço é uma atividade muito geral e bastante guiada, portanto, peço-vos para completarem uma frase resumo daquilo que eles ouvem,
e depois peço-lhes para enumerarem alguns exemplos dados para celebrar este dia, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e eles, de uma forma geral, conseguem fazê-lo, não utilizando literalmente, obviamente, as palavras dadas pelo locutor, mas aquilo que ela diz. E depois peço para eles responderem ao apelo final, que o fazem sem problema nenhum, que é encontrar outras formas para celebrar este dia. Noto que a primeira parte deste podcast é difícil. Porquê? Porque existe, peço desculpa, porque existe um diálogo entre os três locutores que nada tem a ver com o tema propriamente dito. Então, para clarificar um pouco, optei por transcrever este diálogo inicial e aproveitei para descodificar aquelas que são algumas marcas de oralidade de uma forma bastante guiada. Portanto, aquilo que são as interjeições, as repetições, os tons, e faço num exercício de ligação de frases que, de uma forma geral, é feito muito facilmente. E aproveito também isto para ver com eles aquilo que são as características de uma linguagem mais informal, porque na realidade este podcast, apesar de ser uma rubrica de rádio, tem uma parte inicial que é simplesmente uma conversa entre três locutores que poderiam estar num café a ter exatamente a mesma conversa, não é? E então aproveito para fazer um exercício de escolha múltipla em que eles descodificam um bocadinho esta linguagem mais informal, mais cotidiana, com marcas evidentes de oralidade, de uma oralidade que é improvisada e informal. E também resulta muito, muito bem. Acho que eles se apercebem claramente disso. Aproveito também este trabalho com esta transcrição deste diálogo inicial para fazer uma reprodução do diálogo, portanto, uma reprodução sem lhe chamar um exercício de discurso direto para indireto, mas um relato desta conversa, pegando nestes aspectos da oralidade, descodificando estas questões de entoação, de interjeições e transpondo-as para uma forma mais organizada de relato, digamos. É um exercício colaborativo feito em conjunto pela turma toda. Isto é apenas um modelo, mas resulta muito bem também. Dou seguimento à atividade seguinte, em que eles vão ver um pequeno vídeo sobre a pegada, o Minuto Verde, que é um vídeo promovido pela Quercus, que é uma organização de defesa do ambiente. É um vídeo difícil e por isso normalmente eu opto por um exercício de verdadeiro falso, com frases bastante claras e quase que são a transcrição daquilo que a locutora, a apresentadora diz. Portanto, normalmente é um exercício um bocadinho mais facilitado e o tema é a pegada ecológica, que me dá o mote para o exercício seguinte, em que lhes vou pedir para calcular, porque não, a pegada ecológica de cada um deles. É um exercício individual em que eles vão a um site, há vários na internet, calcular a sua pegada ecológica e depois o objetivo é que eles apresentem o resultado aos seus colegas, tendo em conta as questões a que responderam. E o que eu peço depois é que aos colegas que estão a ouvir atentamente esta apresentação de resultados, sugiram algumas mudanças de hábito e de comportamentos. Portanto, consigo aqui criar atividades de mediação, de interação entre colegas e mais ou menos de forma espontânea. Portanto, vamos ver que a espontaneidade nem sempre é fácil, mas neste caso, mais ou menos de forma espontânea. E a última atividade desta unidade didática eu optei por dar-lhes a conhecer a Quercus, não é, a organização, de uma forma simples. Portanto, eles vão ver um vídeo que é um vídeo promocional da Quercus, portanto, fala um bocadinho da organização, portanto, eles devem ouvir e tomar notas daquilo que é a missão, as ações, os projetos e iniciativas, e depois proponho que eles façam uma tarefa de grupo em que sejam eles a criar uma organização mais ou menos com os mesmos objetivos, portanto, que lute contra os impactos ambientais e cujo fim é criar um mundo mais sustentável, mas que se inspirem nos problemas do seu país. E para isso eles devem criar uma imagem, um nome, elencar os objetivos, etc, etc. Portanto, fazer uma apresentação e peço-lhes mais uma vez
remetendo para outras componentes que tragam os usos do presente conjuntivo que estão a trabalhar. De uma forma geral, corre bastante bem este tipo de atividades, porque os alunos são bastante criativos e empenham-se bastante. E eu coloquei aqui o resultado de alguns pósteres que eles criaram e de algumas organizações inspiradas noutras que já existem também. Portanto, o resultado é sempre bastante positivo. Ângela, eu tenho 10 minutos, é isso? Sim, 10 minutos, ok, ok. não. Bom, numa segunda unidade didática, ainda relacionada até com a primeira, falarei um bocadinho sobre o desperdício alimentar em menos aulas, e aqui optei por trabalhar exclusivamente, ou quase exclusivamente, uma reportagem, e optei por, numa primeira atividade, ou numa pré-atividade, dar-lhes o título da reportagem, o programa em que esta reportagem se insere, e pedir-lhes que especulem um bocadinho sobre aquele que será o conteúdo da reportagem. E depois, então, eu vou trabalhar a reportagem por etapas. Começarei por a parte introdutória e começo por lhes dar algumas questões para começarem a entrar naquilo que é o assunto da reportagem, e depois, numa atividade posterior, dou-lhes uma série de questões que parecem muitas e parece complexo, mas na verdade não é, porque são 10 minutos de reportagem e estas questões são bastante guiadas e a meu ver, acompanham bastante bem o desenrolar da reportagem. Portanto, eu acho que, de um modo geral, corre bem e eles conseguem responder bem a estas questões. E por fim vem aquela questão, aquela atividade um bocadinho mais autónoma, em que lhes mostro que existem algumas iniciativas já criadas para evitar o desperdício alimentar, e peço-lhes que procurem a informação e que reproduzam ou relatem essa informação que obtêm na internet, sobre cada uma destas iniciativas para combater o desperdício. No final, uma atividade mais, digamos, de opinião, portanto, uma atividade nada guiada, em que eles têm que dar a opinião sobre o assunto e, se possível, relacionado, com a realidade do seu país, sempre que possível, recorrendo a determinadas estruturas gramaticais que estão a ser trabalhadas em simultâneo. Na última unidade didática que vos apresento, que normalmente é trabalhada numa única aula, e que fala um bocadinho sobre os rituais da passagem de ano, e começo por uma questão: se fosse português, como se prepararia para o último dia do ano? De um modo geral, eles sabem já algumas coisas sobre a nossa forma de celebrar a passagem de ano, mas não sabendo, coloquei aqui um cartoon para os inspirar e que os leva a pensar, por exemplo, na tradição das passas ou da roupa interior de outras cores, e peço-lhes para eles falarem um bocadinho sobre isso e se conhecem eventualmente outros rituais além deste. De seguida, peço que eles leiam o texto, e como não se trata de uma atividade escrita, o objetivo é apenas a questão da mediação. Portanto, o que é que eu quero? Que eles leiam o texto e que retirem do texto outros rituais que ainda não tenham, não saibam, não conheçam, e que os reproduzam ou resumam oralmente. Se possível, até essa informação será mediada pelo professor, que poderá colocar algumas questões. E depois perguntar que rituais existem no país deles, sendo que estamos a falar de estudantes chineses, não é, de Macau, e que, portanto, remetem, obviamente, estes rituais para o Ano Novo Chinês, que tem, obviamente, tradições bastante diferentes. No final da atividade, coloco aquele mito, que é aquela frase Ano Novo, Vida Nova, e peço que eles falem um bocadinho sobre isso, sobre a opinião deles sobre este mito ou verdade, não sei. E também aproveito o tema para terminar esta unidade com um programa radiofónico, O Mundo é um Lugar Novo, da Rádio Renascença, que fala precisamente sobre também. É muito interessante. Neste caso, faço um exercício um bocadinho mais guiado com algumas frases introdutórias para eles completarem. Bom,
A minha avaliação sobre estas propostas que vos apresentei e os pontos positivos. Na realidade, eu acho que as atividades e as estratégias selecionadas suscitam, de um modo geral, interesse e motivação nos alunos, quer pelo tema, quer pelo o tipo de atividades. Continuo, voltando àquilo que eu falei da pedagogia do oral, os textos orais autênticos revelam-se uma mais-valia, porque, como vocês viram, ainda que eu tenha explicado brevemente, permite ao professor e ao aluno refletir sobre vários aspectos do discurso oral, não é? Não só a nível de temática e de léxico trabalhado, mas determinadas estruturas próprias da oralidade, que são específicas. E por isso, desta forma, eles podem dar-se conta daquilo que são os usos orais da língua mais real e que não é só unilateral, não é? Ou devidamente organizada em termos de fala, mas é pluridirecionada e o ouvinte não intervém diretamente em muitas destas situações como destinatário desta mensagem. Tentei criar exercícios com um crescendo de autonomia e, portanto, promover essa autonomia dos estudantes à medida que íamos crescendo em atividade também. Portanto, comecei por atividades mais orientadas e depois atividades no final que desenvolviam a sua iniciativa e criatividade. Procuro, e acho que consigo, de certa forma, convocar as outras componentes e trabalhá-las em simultâneo, portanto, não esquecer que o curso é um todo, não é? E, de facto, os alunos participam de forma empenhada e bastante motivados. Obviamente que isto nem tudo é positivo, não é? Há bastantes constrangimentos quando falamos de oralidade. E, de facto, trabalhar documentos autênticos é bastante positivo, mas é difícil, porque traz, e eu sei que eles lidam com uma dificuldade grande de compreensão, e muitas vezes aquilo que nós achamos que vai resultar muito bem e que 2 audições ou uma audição resulta perfeitamente, não é verdade. Portanto, às vezes precisamos de ouvir 2, 3 ou 4 vezes. Também é difícil selecionar documentos autênticos adaptados ao nível em questão. Na realidade, eu acho que é muito difícil e o que acho que nós podemos fazer é, mesmo tendo um documento autêntico, se calhar tentar que os exercícios se adaptem o mais possível ao público que nós temos, em termos de nível e em termos de perfil sociolinguístico, não é? Aquilo que eu vos falei também anteriormente, a participação espontânea e por iniciativa dos estudantes é ainda difícil e residual, não é? O que retira algum dinamismo às aulas de oralidade e muitas vezes acarreta um ritmo mais lento, mas sempre que solicitados eles participam. Portanto, quando há nomeação eles participam, não participam é voluntariamente. A correção e remediação em aula é muito difícil na oralidade, portanto, aquilo que a colega anterior falou na questão da escrita, na oralidade é muito difícil. Eu procuro fazer um registro, muitas vezes áudio, para posterior correção, e também faço um registro escrito durante as exposições orais, tendo em conta alguns tópicos, e muitas vezes o que eu faço também no final é enumerar e apontar os principais problemas e registá-los até no quadro e fazer uma correção em conjunto e apresentar no fim algumas estratégias de remediação e pela minha experiência, isto resulta muito bem, sobretudo com este tipo de público que é homogéneo, que se revê na maior parte dos problemas encontrados, mesmo quando se diz respeito a só 3 ou 4 estudantes, todos se revêem. E passando às considerações finais, que eu sei que já está, o meu tempo está a terminar, eu sei que trabalhar a oralidade na aula é difícil, mas se promovermos situações tão próximas da realidade quanto possível, é muito mais útil para o estudante, embora seja desafiante para o professor, porque envolve múltiplas questões que temos que trabalhar com os estudantes e às vezes temos que saber. Temos que selecionar aquilo que devemos trabalhar naquela altura. Continuo a achar que trabalhar e usar materiais autênticos é essencial, portanto, tendo em conta aquilo que eu disse anteriormente, e nós podemos didatizá-los em função dos nossos alunos, criando atividades mais ou menos guiadas, com maior ou menor nível de dificuldade, escolhendo aspectos que pretendemos destacar em detrimento de outros, não é?
E é muito interessante, e estou mesmo a terminar, eu coloquei a questão a estes estudantes, que tipo de método de ensino eles preferem, e na realidade eu acho que eles ficam ali um bocadinho na dúvida e optam por dizer que preferem ambas, ou em Portugal. Eles dizem que, de facto, estudar na China é mais fácil de compreender, mas que sentem que quando trabalham oralidade em Portugal têm mais facilidade em progredir porque praticam, porque conseguem praticar audição e oralidade e que, como diz aqui este estudante, que as aulas são mais interativas e dinâmicas e menos passivas. Portanto, de facto, a atitude dos estudantes chineses em aula é, por influência do método mais tradicional, um bocadinho passiva e vê no professor aquele que deve dominar a aula. No entanto, eles reconhecem a vantagem deste método mais comunicativo e eles aderem às atividades propostas e envolvem-se, porque sabem que querem desenvolver a sua competência oral. E, obviamente, e finalizando, é fundamental o professor de língua estrangeira estabelecer esta ponte entre hábitos próprios de uma cultura e as expectativas e necessidades dessa cultura e adaptá-la ao contexto em que eles estão a aprender o PLE e, no fundo, mostrar aos nossos alunos as vantagens de um método que se foca na competência comunicativa. Peço desculpa, acho que passei assim um bocadinho, mas já concluí. Antes de mais, reforço aquilo que a Ângela e a Alexandra já mencionaram. Parabéns pela organização deste evento e muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer que estou aqui a partilhar um pouco também a minha experiência, mas devo dizer que aquilo que eu vou apresentar hoje está ainda no início, é algo ainda muito embrionário, mas também este tipo de desafio faz-nos querer saber mais sobre outras questões e como a professora Ângela referiu, tenho-me dedicado mais às competências de produção, mas, no entanto, ao longo da minha experiência, têm surgido outras questões que me fazem querer saber e explorar outras temáticas. Bem, então hoje gostaria de partilhar um bocadinho convosco essas minhas dúvidas e perguntas, e então irei começar por partilhar convosco algumas perguntas de partida que motivaram o estudo deste tema. Irei fazer a contextualização, a verificação de hipóteses e depois apresentarei também algumas sugestões e farei algumas considerações finais. Então, quando o convite para este evento, de facto, tive de pensar numa temática e que realmente me tem intrigado nos últimos tempos, tem que ver com esta pergunta que muitos dos meus aprendentes, e penso que a maior parte se revê nesta pergunta, que é: como posso eu aprender tantas exceções, tantas irregularidades no que diz respeito à competência linguística, nomeadamente à gramática? E, de facto, nós tentamos sempre implementar algumas estratégias de aprendizagem, mas nem sempre é fácil. Porquê? Porque, primeiramente, há competências em que os aprendentes poderão ter mais dificuldades, e quais serão essas competências? Será que essas dificuldades estão associadas ao domínio da sua competência linguística? Em que medida a correção gramatical, por exemplo, pode interferir nas interações, nomeadamente nas interações orais? Que tópicos gramaticais poderão ser mais difíceis de se aplicar e porquê? Que estratégias de ensino-aprendizagem serão mais eficazes na promoção da competência linguística? E, por fim, mas aqui só é título de exemplo, porque haveria certamente e haverá muito mais perguntas, haverá uma certa negligência quanto ao estudo das estratégias na aprendizagem da gramática? Bem, foram estas as minhas questões antes de começar a aprofundar esta temática relacionada com estratégias de aprendizagem no que à competência linguística diz respeito, nomeadamente à gramática, e antecipando um bocadinho a problemática, pensei que poderia estar relacionado também um bocadinho
na tenda daquilo que as colegas anteriores mencionaram, nós sabemos que os documentos orientadores fazem muita apologia da abordagem comunicativa acional e faz todo o sentido, mas às vezes poderá haver uma tendência demasiado utilitarista. Será que valorizamos a correção gramatical o nosso foco é interagir e fazer com que a comunicação aconteça? Ou também, por outro lado, os métodos de ensino e aprendizagem poderão já estar desadequados ou serão contraproducentes? Será que o nosso foco ainda relativamente à questão das estratégias de ensino e aprendizagem está muito, muito baseado na memorização, a repetição ou a tradução, como a Alexandra mencionava? Pronto, estas serão possíveis respostas, iremos ver, mas de facto também não me vou alongar com estes pressupostos teóricos, porque penso que todos já os conhecem bem, mas só para fazer aqui uma contextualização a este estudo. Todos nós sabemos que a competência comunicativa, de acordo com o quadro europeu e o referencial Camões, todos esses documentos orientadores para as línguas estrangeiras, também o AREP, etc., o Compendium, sabemos que a competência comunicativa em língua compreende a competência ou a componente linguística, sociolinguística e pragmática, e então eu centrei-me nesta componente, na componente linguística, tentando perceber, então, em que medida nós poderíamos auxiliar ou tornar o nosso processo de ensino-aprendizagem mais eficaz. E saliento esta transcrição do quadro europeu, nomeadamente no que diz respeito à componente linguística, quando refere que relaciona-se não apenas com a extensão e a qualidade dos conhecimentos, mas também com a organização cognitiva e o modo como este conhecimento é armazenado. E com a sua acessibilidade, ou seja, com a ativação, memória, disponibilidade, etc. Portanto, é algo bastante complexo e que depende de aprendente para aprendente, depende de uma série de fatores. O conhecimento pode ser consciente e rapidamente expressável ou também poderá ser inconsciente ou poderá acontecer de forma mais implícita. Portanto, estamos perante algo bastante complexo, como não seria no caso de uma língua, não é? Não poderia deixar de ser, mas também ainda tendo como referência o quadro europeu, e vocês depois também já vão perceber o porquê de eu estar aqui a colocar os descritores, tendo em conta os diferentes níveis de proficiência, porque nós sabemos que não só depende de falante para falante, depende também do seu nível de proficiência, depende dos contextos, etc. E tendo em conta que a maior parte dos inquiridos que respondeu a um inquérito cujos resultados já vou mostrar de seguida, revelou-se ser, então, aqui do nível C1, diz-nos o quadro europeu que, em termos do âmbito linguístico geral, um aprendente ou um falante de nível C1 é capaz de selecionar uma formulação apropriada a partir de um vasto repertório linguístico para se exprimir com clareza, sem ter que restringir aquilo que quer dizer. E coloquei aqui, só a título de exemplo, também os descritores para os restantes níveis. Mas, de facto, falando da competência gramatical, nós também sabemos que esta competência permite conhecer os recursos que o aprendente, falante, o agente utilizador da língua pode ter para os utilizar de forma adequada e correta. Então, a competência gramatical é essa capacidade que o aprendente tem para compreender e expressar significado através da produção e do conhecimento de frases e expressões bem construídas, segundo estes princípios, ao contrário da sua memorização e reprodução. Então, o quadro europeu já salienta, de facto, aqui esta tónica nesta abordagem comunicativa mais direcionada para a ação, não é? Mesmo poderíamos analisar este excerto, verificando aqui verbos como utilizar, saber adequar aquilo que quer dizer ao contexto.
Também coloquei aqui o descritor e saliento aqui o nível de proficiência C1. Então, em termos de correção gramatical, um aprendente de nível C1 mantém um nível elevado de correção gramatical de forma constante, os erros são raros e difíceis de identificar. Enquanto, por exemplo, em contraponto com os níveis iniciais A1, A2, usa com correção estruturas simples, mas ainda comete erros elementares de forma sistemática, ou tem controle ainda limitado a algumas estruturas e formas gramaticais no nível A1, obviamente. Estamos a falar de uma competência gramatical que inclui diferentes categorias, classes, estruturas, processos, morfemas, relações, ou seja, também é algo bastante abrangente que merece a nossa atenção, mas, como poderão ver, o que eu trago aqui hoje é ainda o início de um estudo que eu gostaria e espero poder aprofundar no futuro. Tendo em conta todas estas inquietações, todas estas perguntas, não só de parte dos aprendentes, mas também quanto ao meu papel de professora de PLE, resolvi então fazer um questionário para perceber melhor estas questões. E nesse questionário obtive a resposta de 48 aprendentes. Estes aprendentes contacto com a língua, a maior parte, não há muito tempo, se assim podemos dizer. Então, 52,1% contacta com a língua há mais ou menos 5 anos, sendo que 31% deles já está no nível avançado, nível C1. E, curiosamente, a maior parte deles também não está em contexto de imersão. Eu partilho aqui convosco os resultados desse inquérito. Foi bastante alargado, um público-alvo bastante alargado, mas penso que não deixa de ser curioso que a maior parte, então, não está em contexto de imersão, está em contexto de não imersão, e a pergunta que se seguia tinha que ver com as competências em que sentiam mais dificuldades ou em que seria mais difícil atuar na língua-alvo, e também a maior parte, 58,3% dos inquiridos, admitiu ser a compreensão oral, tal também como a Alexandra referia na sua comunicação, é sempre uma das competências que suscita mais dificuldades, e a interação oral logo de seguida, não é? 54,2%. Curiosamente, aqui não colocaram, por exemplo, a produção oral, a tónica aqui foi também mais na interação. Afunilando aqui o inquérito, ou questionário para a temática que interessava abordar, coloquei aqui como opções, sendo que os inquiridos também poderiam colocar outros itens gramaticais que pensassem que pudessem ser, ou que são difíceis no seu processo de ensino-aprendizagem do português, mas então, como podem verificar, a maior parte referiu que tem mais dificuldades com a flexão verbal e depois com a conjugação pronominal, por exemplo. Mas a flexão verbal continua a ser uma dificuldade para estes aprendentes. E depois aqui um bocadinho mais, mais diverso em termos de respostas. No âmbito da flexão verbal, quais são para si os aspectos em que encontra mais dificuldades? Aqui 60% dos inquiridos mencionam os tempos compostos de modo conjuntivo, uma vez que a maior parte dos inquiridos está já no nível avançado, faz todo o sentido esta resposta, mas também menciona os tempos simples do modo conjuntivo e a conjugação aqui não conseguimos ver, mas é a conjugação verbal dos verbos irregulares no presente indicativo, e também o pretérito perfeito simples, uso do pretérito perfeito simples e o pretérito imperfeito do indicativo. E
também tentei averiguar quais seriam os motivos para essas dificuldades, tendo em conta aquilo que os aprendentes pensam sobre o seu processo de ensino-aprendizagem. E revelaram então que as diferenças entre a língua materna e a língua-alvo serão então o maior entrave, na sua opinião, para que essas dificuldades, nomeadamente quanto à flexão verbal, aconteçam. Por exemplo, achei muito interessante estas respostas que alguns inquiridos introduziram como fora do contexto, porque realmente a maior parte está em contexto de não imersão, falta de uma tabela ou várias tabelas que permitam um estudo mais sistematizado destas irregularidades, ou tabelas com outras estruturas que auxiliem o seu estudo. A questão que se seguia tinha que ver então com as estratégias que pensa ser mais eficazes no ensino-aprendizagem, da flexão verbal, e a maior parte referiu a aplicação na produção e interação orais. 68,8% dos inquiridos referiu ser realmente algo que acham que resulta bem, que tem sido mais eficaz, tendo em conta a sua experiência no PLE. Mas, no entanto, a maior parte só tem essa oportunidade nas aulas, não é? Uma vez que muitos deles não estão em contexto de imersão, não têm muita oportunidade, não estão expostos à língua cultura-alvo, então têm também essa limitação. E uma outra questão, aqui eu queria perceber até que ponto a motivação, não é, seria mais intrínseca ou extrínseca, e que fatores poderiam estar relacionados com as dificuldades que revelaram. Curiosamente, dizem que, de facto, essas estratégias ajudaram a produzir um discurso mais fluido, ter mais fluência e mais confiança. Eu não assinalei aqui, mas, de facto, é muito curioso ver que sentem-se muito mais motivados porque sabem, ou pelo menos têm consciência de que estarão a usar a língua-alvo com correção gramatical. Curiosamente também, de acordo com a minha pesquisa, ainda não há para o PLE estudos muito específicos quanto às estratégias de aprendizagem da componente gramatical. Existem sim, claro, para outras línguas como o inglês e até o espanhol, mas diz-nos este autor, Paulac, um autor polaco, mas que se debruça sobre as questões do inglês, que there are some areas that have been somewhat surprisingly neglected by specialists. This applies without doubt to the strategies that learners draw on to better understand and learn grammar rules, but also employ grammar structures in real-time processing as required in spontaneous communication. E, de facto, é esta a dificuldade que muitos dos aprendentes revelam ter. E aquela questão, como é que eu sou capaz de aprender tantas exceções, tantas irregularidades, e ao mesmo tempo aplicá-las de forma fluida numa interação oral que se quer espontânea, que se quer o mais natural possível. E nós, enquanto docentes, podemos criar situações em que poderemos implementar algumas dessas estratégias de aprendizagem. O quadro europeu também faz essa referência, porque as pessoas utilizam as competências à sua disposição, e cito então, à sua disposição em vários contextos, em diferentes condições, sujeitas a diversas limitações, com o fim de realizarem atividades linguísticas que implicam processos linguísticos para produzirem ou receberem textos relacionados com temas pertencentes a domínios específicos. Para tal, ativam as estratégias que lhes parecem mais apropriadas para o desempenho das tarefas a realizar. O controle destas ações pelos interlocutores conduz ao reforço ou à modificação das suas competências. Então é suposto trabalharmos estas estratégias no contexto de ensino-aprendizagem, mas as especificidades dos aprendentes muitas vezes poderão, como dizia
nas minhas perguntas de partida, será que são desvalorizadas? Será que não há uma certa negligência? Poderá haver, porque muitas das vezes estamos perante algo muito, muito complexo. Estamos a falar de situações em que inúmeros fatores influenciam, então, a atuação dos falantes, como fatores cognitivos, afetivos, fatores linguísticos, as capacidades interpessoais, capacidades de organização, seleção de estratégias, realização de tarefas, capacidades interculturais e de lidar com o implícito, por exemplo. Teremos então esse desafio de poder pôr em prática algumas das estratégias de acordo com também os perfis dos nossos aprendentes, em contexto, para que eles possam comunicar de forma mais eficaz possível. Então, para não me demorar mais, vou tentar terminar aqui esta contextualização, sem também fazer estas referências ao O'Malley e Chama-te a Pude Bizarro. As estratégias de aprendizagem são, de facto, um campo de investigação bastante complexo e em que nós temos de aprofundar certos mecanismos e também, ao mesmo tempo, tentar fazer estudos que sejam o mais abrangentes possíveis, porque estamos a falar de estratégias de aprendizagem que envolvem mecanismos cognitivos, metacognitivos, socioafetivos, e também, não só estratégias, mas também os perfis de aprendizagem. Portanto, learning strategies are defined as specifications, behaviors, steps, or techniques, such as seeking out conversation partners or giving oneself encouragement to tackle a difficult language task, used by students to enhance their own learning. Used by students, e aqui acrescentaria, e também pelo professor mediador, and when the learner consciously choose strategies that fit his or her learning style and the LQ task at hand, these strategies become a useful toolkit for active, conscientious, and purposeful self-regulation of learning. Learning strategies can be classified into 6 groups: cognitive, metacognitive, memory-related, compensatory, affective, and social. E aqui cito... falta aqui a citação, peço desculpa, aqui cito Oxford, Rebecca Oxford, e o documento é de 2007 e 2010. Também Ellis faz a referência à importância das estratégias de aprendizagem nos seus variados estudos sobre aprendizagem e aquisição, e não vou demorar mais tempo aqui com esta contextualização, mas fica a referência então de Rebecca Oxford, ainda continua a ser uma referência, e de facto as estratégias de aprendizagem poderão ser divididas em estratégias diretas e indiretas, estratégias de memorização, cognitivas, compensação, afetivas e socioafetivas, e aqui também temos este esquema que nos mostra que realmente é algo que é bastante denso e complexo, mas interessante de se aplicar no nosso contexto de ensino-aprendizagem. Então, posto isto, eu gostaria agora de passar à última questão do questionário, que tinha que ver precisamente com as estratégias ou métodos de estudo que os aprendentes poderiam referir que fazem parte do seu processo de aprendizagem do português, língua não materna. Tenho aqui respostas muito variadas, salientei aqui alguns desses aspectos. Por exemplo, a coragem de falar simplesmente, está relacionada com também aquele fator da confiança, da motivação, a tradução, a memorização, a interação social, um estudo sistemático da língua através da leitura, através da audição, não é? Da escuta ativa. Outra vez, então, a questão da interação social e aqui estratégias socioafetivas, o facto de poder praticar a língua com colegas nativos. Agora não consigo. Ok. E também a possibilidade de usar
as novas tecnologias como o Duolingo, que é a referência a esta aplicação, os dicionários em linha ou não, ou outros recursos em linha como RTP Play, Opto, etc. Ler textos ou livros, os podcasts, ouvir música, ver filmes e séries com as legendas em português, ou respostas do género: estou a pôr em prática tudo que seja possível. Aqui um bocadinho, não há uma estratégia de aprendizagem em específico mencionada, mas sim esta vontade de praticar, então, a competência gramatical ao máximo. Por exemplo, o recurso à tradução, uma vez mais aqui mencionado: aprendo as notícias em chinês e depois leio-as em português. A interação social, uma vez mais, com a formação de grupos locais, a questão da motivação, da confiança, falar sem vergonha de errar, a leitura, a interação. Aqui há uma menção à handy table, não é? A questão das tabelas, esse estudo sistemático das regras gramaticais, por exemplo, etc, etc. Então, isto foi o primeiro esboço de um inquérito realizado sobre esta temática, mas como podem ver, há aqui manancial para muito mais. Eu não vou alongar-me agora com estas outras respostas, porque são muito semelhantes àquelas que já vimos, mas gostaria de salientar esta primeira, aqui neste slide, esta primeira resposta. Eu queria fazer alguns testes gerais ou específicos para cada tema, simples ou complicados, para saber e marcar avanços, saber pontos fracos, relembrar temas anteriores e treinar em geral com mais frequência. O que é interessante, não é? É esta questão da autoavaliação. É para este aprendente algo que resultaria, porque usa aqui queria, não é? Não sabemos se de facto implementou ou não. E também considero este depoimento também não menos interessante. Para rever a gramática, seria bom fazer alguns exercícios durante 3 aulas, para não esquecer, praticar e para reforçar a gramática. Ou seja, por vezes poderemos apresentar conteúdos gramaticais de forma muito, muito rápida e não há esse tempo para consolidar, sistematizar. Portanto, as estratégias mencionadas, e fiz aqui um elencamento para tentar organizar então, estes dados, há a menção a exercícios estruturados, a repetição, poderemos fazer preenchimento de lacunas, uso de tabelas de conjugações, memorização visual e comparação de diferentes formas verbais, a prática de produção ativa, quando mencionam a leitura e a escrita, a aplicação das regras gramaticais em contexto, uso de flashcards, quando mencionam, por exemplo, também a questão da gamificação através das aplicações, por exemplo, do Duolingo, muito baseado na repetição e memorização, a exposição contínua, quando mencionam que preferem, então, muitas vezes ler e depois escrever para aplicar os itens gramaticais estudados, a aprendizagem em contexto, a interação com nativos, que foi mencionada várias vezes, força da aprendizagem consciente, o reconhecimento de padrões de uso autêntico dessas estruturas, a tradução ou atividades de monitorização, como mencionei há pouco, a questão da avaliação, autoavaliação, que aqui, então, revela o uso destas estratégias de aprendizagem mais relacionadas com a metacognição. Outras estratégias que poderemos usar, eu não sei como é que estou em termos de tempo. Já ultrapassaste. Mas... Já ultrapassei. Ok. Quando puderes Estou muito rápido. Pronto, então vou tentar ser breve. Outras estratégias poderão estar, então, relacionadas com a identificação de padrões, quando, por exemplo, há irregularidade de alguns verbos e tempos e modos verbais, o foco em áreas específicas, criação de mapas mentais e mnemónicas, atividades de reescrita, feedback corretivo, revisão com feedback e autocorreção, análise de erros, organização de cronogramas, para planificar, controlar e rever de forma estratégica. Claro, interagir com falantes nativos ou falantes proficientes. Muitas vezes há muito também esta ideia de que tem de ser com falante nativo, não necessariamente. Trabalho colaborativo
e uso de ferramentas tecnológicas, por exemplo, aplicações sobre o uso da gramática, não só o Duolingo, não é? Também temos outras aplicações que podemos usar. Eu agora, não sei, Ângela, se posso, trago aqui alguns exemplos, mas acho que esta parte é que talvez talvez seja a mais interessante. Vou tentar ser breve. Alguns exemplos de algumas estratégias de aprendizagem que tento implementar no ensino PLE, mas como disse, é algo que ainda também estou a explorar mais. Por exemplo, agrupamento de verbos irregulares por padrão, penso que também não será novidade, mas os verbos ser, estar e dar, vir e ter no presente indicativo, podemos agrupá-los, tendo em conta a regularidade dentro da irregularidade, vir, ter e até pôr, não é tão semelhante como os verbos vir e ter no pretérito imperfeito indicativo. Claro, o clássico fazer, dizer e trazer, em vários tempos do indicativo e também no condicional. A questão dos verbos de alternância vocálica, porque normalmente agrupamos e há muito, pelo menos de acordo com umas gramáticas mais normativas, quase todos os verbos que terminam ou que têm vogal temática I têm esta alternância vocálica na primeira pessoa, o que é um facto, sim, mas depois temos exceções como subir e fugir, e aí podíamos dar algumas explicações em termos de etimologia e morfologia para compreender um bocadinho essas exceções. Ou fazer um estudo por blocos, por exemplo, o imperativo e o presente do conjuntivo, porque muitas das vezes eu já tive aprendentes que me disseram, então eu estou a estudar agora o presente do conjuntivo, mas afinal eu já sei e não sabia que é a mesma regra que do modo imperativo. Por exemplo, muitas vezes temos a tendência para segmentar aquilo que poderá funcionar melhor por blocos, ou pelo menos dando uma visão geral, global ao aprendente, dependendo do nível de proficiência em que está, obviamente, mas pelo menos poderá ter esta visão mais holística da gramática, da língua-alvo, que eu tenho verificado, de acordo com a minha experiência, que é bastante benéfico. Ou os tempos do perfeito e imperfeito, aqui a questão do aspecto perfeitivo também tem resultado bastante bem para compreender, por exemplo, também o pretérito perfeito simples e o pretérito imperfeito, também uma das dificuldades referidas pelos aprendentes no inquérito. Ou os tempos simples e compostos. E coloco aqui mais sugestões, como exercícios específicos de conjugação, e exercícios mais controlados com foco na forma, a repetição espaçada, ou seja, aquela questão que o aprendente dizia, aprendemos um novo item gramatical, mas depois não há muita oportunidade para o praticar. Então, rever, sistematizar, consolidar tempos a tempos, a exposição contínua a diferente input, atividades lúdicas, por exemplo, criar desafios pessoais, porque não lançar um desafio numa atividade de produção escrita com 10 verbos irregulares, por exemplo, algo assim que possa desafiar o aprendente e, ao mesmo tempo, mobilizar essas estruturas e personalizar o estudo. Pronto. E, então, muito rapidamente, podemos sistematizar essas irregularidades, agrupá-las, por exemplo, desta forma, o verbo ser e estar, muitas das vezes não os comparamos com o verbo dar, por exemplo, ou também fazer o contraponto com o imperativo. Normalmente estes verbos são também irregulares neste modo e claro, e noutros tempos do indicativo, ou atividades em que os aprendentes realmente possam aplicar neste caso a flexão verbal do presépio perfeito, dos verbos irregulares, de uma forma mais dinâmica, na interação oral, e aqui colocar perguntas fechadas com esses verbos irregulares, por exemplo, ou, como mencionaram muito, a audição ativa, a escuta ativa, a compreensão oral de canções. Eu trago aqui 2 exemplos. Este é o fado de Marisa, Chuva, em que primeiramente fariam a compreensão oral e para rever o presente do indicativo. Depois salientava aqui então os outros tempos verbais, nomeadamente o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Eu sei que já estou para lá do tempo, portanto,
só queria partilhar convosco um bocadinho das atividades que eu tenho posto em prática. E fazendo a sistematização, por exemplo, por bloco, teste indicativo. Claro que aqui o foco desta unidade didática era o imperfeito, mas assim, dando já uma visão geral de todos os outros tempos do pretérito e depois também dos tempos compostos. Pronto. Assim, algumas sugestões, depois se quiserem também posso partilhar sem qualquer problema. Mais sugestões aqui também para as interações orais, porque de facto os aprendentes dizem que não têm muito essa oportunidade. Tarefas mais controladas, outras não tão controladas, como esta aqui. Ou, por exemplo, este diálogo, que é o diálogo entre a professora e o aprendente, mas algo que não é autêntico, mas é quase autêntico, surgiu de forma também muito, muito espontânea numa aula e achei por bem partilhar convosco, para aplicar aqui os verbos irregulares do pretérito perfeito e do pretérito perfeito simples e composto. Pronto, trago aqui esta canção que todos conhecem, penso eu. Eu gosto é de verão, para trabalhar o infinitivo pessoal, em contexto, e normalmente os estudantes lembram-se da canção e facilmente identificam as regras de uso do infinitivo. Pronto. Então, para concluir, como podem ver, nós poderemos implementar diferentes atividades didáticas com foco na forma, sem foco, para promover a promoção da competência gramatical em modo mais implícito, ou também dar a escolha aos aprendentes da tarefa que pretendem realizar, expô-los a diferentes manifestações da língua, sobretudo quando não estão em contexto de imersão. E, portanto, já reforçado por Oxford em 2007 e também pelos comuns orientadores, o uso de estratégias de aprendizagem promove a autonomia, permite perceber o que os aprendentes fazem para facilitar esse processo de aprendizagem. É um processo bastante complexo, instruções em tarefas com foco na forma, sem foco, feedback corretivo, etc. E é difícil de se medir, aquilo que eu dizia no início, pois depende de inúmeras variáveis, fatores pessoais, o contexto, o momento de aprendizagem da língua-alvo, que é algo também predominante e que não inclui um questionário, e a língua materna, que também é uma limitação deste primeiro estudo, também é algo que poderíamos depois aprofundar, e se a língua-alvo é uma L2, uma L3, etc. São tudo pontos fundamentais para aprofundar mais esta questão. E termino então com esta citação sobre a importância das estratégias de aprendizagem para promover uma retenção das regras de forma mais automatizada e mais autêntica, que possa então promover o uso da língua num contexto mais fluido, num contexto de situação comunicativa real, de forma mais fluida. Isso que é tudo. Peço desculpa pelo alongamento.